Bem, me dirijo a vocês nessa manhã de espiritualidade, nesse dia de espiritualidade e de oração. E aproveitando esse mês de maio, eu gostaria de oferecer algumas reflexões que possam ajudar na nossa oração ao longo desse dia, mas também ao longo de todo esse mês e de toda a nossa vida, no tocante a Nossa Senhora, mas seguindo muito de perto o coração, a reflexão e o ensino do Santo Padre Agostinho de Hipona. Então, primeiramente, antes de começar a oferecer essas reflexões, gostaria de falar um pouquinho dessas atitudes que devem animar o nosso coração. Em primeiro lugar, eu sugiro, nessa manhã de espiritualidade, que nós tomemos como texto base para a oração, para a meditação, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, onde se fala da Anunciação. Então, São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Deve ser, por assim dizer, a melodia deste dia de espiritualidade, deste dia de oração. Então, procurem ler muitas vezes, com calma, com paz, o Evangelho da Anunciação do anjo Gabriel a Maria. E ao longo dessa colocação, vou oferecer para vocês algumas reflexões, ou melhor, aprofundar nas reflexões que Santo Agostinho faz sobre Nossa Senhora. É claro que a reflexão de Santo Agostinho, ela é muito rica. Aqui eu tive de fazer alguma seleção. Ela é bastante grande, imensa. Me tenho espelhado, sobretudo, neste livro aqui, publicado pela Paulus, Santo Agostinho, a Virgem Maria, com 100 textos marianos com comentários. Obviamente não falarei dos 100 textos, seria muito, seria um retiro interminável, mas eu selecionei alguns desses textos para que nós possamos meditar, rezar e crescer também no nosso amor a Nossa Senhora, seguindo os passos de Santo Agostinho. Então, primeiramente, gostaria de falar para vocês que nós temos duas fontes principais para conhecer o pensamento de Agostinho no tocante a Nossa Senhora. O livro sobre a Virgindade Consagrada, de Sancta Virginitate, do ano 401, é uma fonte principal, porque ali nesse livro Agostinho ele vai abordar vai falar bastante sobre Nossa Senhora como exemplo de consagração a Deus Nosso Senhor. Então recomendo também, quem tiver, recomendo a leitura completa do livro sobre a Virgindade Consagrada, o De Sancta Virginitate. Nós temos também como segunda fonte, uma fonte importante para conhecer o pensamento de Agostinho no tocante a Nossa Senhora, são os sermões sobre o Natal, os sermões colocados entre o sermão 184 a 196, dedicados todos eles ao tema do Natal. E ali também fala do mistério da encarnação, e ali também Agostinho fala sobre Nossa Senhora unida a Cristo, unida ao mistério da encarnação e, portanto, ao mistério da nossa redenção. Como itinerário para cada momento de oração, eu sugiro que façamos o seguinte: é um itinerário em 3 etapas. Etapas bastante lógicas que podem também nos ajudar, sobretudo quem estiver perdido na oração, tem a dificuldade de fazer uma oração mental, uma contemplação. Então eu sugiro este itinerário em 3 etapas. A primeira etapa é colocar-se na presença de Deus, fazer um ato de presença de Deus. Deus está aqui, Deus está presente. Eu sei que Ele me escuta, eu sei que Ele me vê. Ele me envolve
todo o meu ser, por dentro, por fora, está o meu Senhor a meu lado sempre. Então sempre devemos começar a oração, o momento de oração, colocando-nos na presença de Deus. Ele nos vê, nos conhece, conhece cada fibra do nosso ser, o interior do nosso interior não é desconhecido aos olhos de Deus e Ele sempre está presente. Por isso nos coloquemos então na presença de Deus. Esse é o primeiro passo desse itinerário da oração. E diante da presença de Deus, fazer um ato de fé. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Ele fala comigo, Ele quer revelar-se ao meu coração. E também um ato de esperança, de confiança. Confio, Senhor, em Ti. Revela o Teu rosto a mim. Revela os Teus mistérios que eu encontro nessa escritura, no Evangelho de São Lucas, no Evangelho da Anunciação. Revela, Senhor, a Tua palavra ao meu coração. E também um ato de amor. Amar essa presença. Crer nessa presença. Confiar nessa presença e amar esta presença. Então que esse seja sempre o nosso primeiro passo do itinerário da oração, colocar-nos na presença santíssima de Deus, com reverência, com piedade, com devoção. Em segundo lugar, segundo passo da oração é bater a porta. Jesus mesmo ele diz, aquele que bate, ser-lhe-á aberto. Portanto, a oração nós devemos bater a porta, insistir, investigar, interrogar, buscar, bater até que o mistério nos seja revelado. E para isso, em primeiro lugar, é necessário ler o texto bíblico, ler o texto da Anunciação, ler com calma, com paz, com profundidade e atenção, e depois suplicar ao Senhor, Senhor, revela-te ao meu coração. E bater significa interrogar com amor, com afeto. Quem é que visita Maria? O que é um arcanjo? Por que Gabriel? O que diz Gabriel? Como Maria recebe as palavras do anjo? Por que ela responde assim? Por que ela se perturba diante da saudação? O que significa essa saudação de Gabriel? É um coração que ama e, portanto, interroga, busca, investiga, quer encontrar-se com aquela verdade amada, desejada e querida. Que esse seja, então, o segundo passo do nosso itinerário de oração. Bater a porta. Com fé, com amor, com afeto. Se bate a porta do mistério com o afeto do coração. E, em terceiro lugar, quando Deus nos abre um pouquinho da porta do mistério, daquele evangelho, daquela leitura, quando nós nos deparamos com algo do mistério que Deus nos quis revelar, então nós devemos, em terceiro lugar, descansar neste mistério, repousar, porque o nosso coração, enquanto está buscando, enquanto está batendo a porta, está inquieto e só vai encontrar repouso quando descansa nessa verdade que Deus quis revelar ao nosso coração. Então, repousar significa amar. Se repousa quando se ama, quando nós firmamos o nosso coração, a nossa vontade naquela verdade que Deus nos revelou através daquele texto bíblico, neste caso aqui, o texto da Anunciação. Então, para começo de conversa, gostaria de sugerir para todos vocês esse itinerário de oração. Colocar-se na presença de Deus, bater a porta, ou seja, investigar com o afeto as palavras das personagens ali do Evangelho, escutar o que elas dizem, olhar a cena, investigar, buscar, bater com o afeto do coração.
E depois, uma vez que Deus se digna revelar algo do mistério, então descansar, firmando o nosso coração, a nossa vontade em Deus, naquele mistério que nos foi revelado. Na verdade, este é um itinerário clássico da vida de oração, ensinado por muitos santos, grandes mestres de vida de oração. Uma preparação que nos colocamos na presença de Deus, concentramos as nossas faculdades interiores, exteriores em Deus. Depois, o bater a porta do mistério significa uma meditação, meditar, investigar com a nossa razão, movida pela fé, movida pelo amor. E depois, quando Deus se digna abrir um pouquinho para nós a porta do mistério, então vem uma oração de contemplação. Contemplar esse mistério significa mergulhar no amor que nós encontramos naquele mistério. Então, sugiro que neste dia de oração, de espiritualidade, de encontro com Deus, façamos isso. Sempre nos coloquemos na presença de Deus, batamos a porta com o afeto do nosso coração e, uma vez que a porta nos foi aberta, descansemos o coração com o amor naquela verdade que nos foi revelada. Ok, dito isso, então, a modo de introdução, de preparação, sugiro agora alguns textos de Santo Agostinho que podem nos facilitar ou ajudar também na compreensão desse mistério, desse evangelho da Anunciação. Então, as palavras de Santo Agostinho vêm agora aqui nos ajudar para aprofundar, fazer um aprofundamento do mistério da encarnação. Estamos nesse mês de maio, mês consagrado a Nossa Senhora, dedicado a Nossa Senhora. Portanto, busquemos, aprofundar no mistério da nossa salvação, o mistério que nos é também revelado em Cristo, que ilumina também a vida e também o exemplo de nossa Mãe Santíssima, mas sigamos este mistério através do coração de Santo Agostinho. Aqui é importante lembrar aquilo que o próprio Agostinho falava de Cícero, lá no livro 3º das Confissões. Ele dizia de Cícero: muitos admiram a sua língua, poucos admiram o seu coração. Em outras palavras, Agostinho se lamentava que muitos admiravam-se do estilo, da elegância literária de Cícero, mas poucos apreciavam a grandeza do coração de Cícero. Que o mesmo não aconteça conosco quando nós lemos Agostinho. Muitos, e é normal, nós ficamos maravilhados do estilo, da elegância, da beleza literária de Santo Agostinho, mas devemos apreciar, sobretudo, o seu coração. Então vou oferecer para vocês algumas reflexões extraídos deste livro, A Virgem Maria, sem textos marianos, com comentários, através de vários escritos de Santo Agostinho. O primeiro deles é tirado do livro A Virgindade Consagrada. Maria, ela se consagra a Deus. Diz assim, depois eu faço algum comentário. Como, diz Maria, isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? Palavras que ela certamente não teria proferido se não tivesse consagrado previamente a sua virgindade a Deus. Mas, como o costume judeu ainda rejeitava esta prática, ela estava noiva de um homem justo que, em vez de a tomar pela força, devia proteger a virgindade que ela já tinha prometido por meio de um voto.
Esse evangelho da Anunciação de Lucas nos mostra Maria consagrada a Deus. Ela entrega todo o seu corpo e toda a sua alma a Deus nosso Senhor. Por isso, ela se perturba pela pergunta do anjo, não porque Maria tivesse dúvidas de fé. Ela não teve nenhuma dúvida de fé. Mas como ela sentia no seu interior, movida pelo Espírito Santo, que Deus a chamava a uma consagração total do seu corpo e da sua alma na virgindade, na santidade e na pureza, quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia o nascimento de um filho, ela estava prometida em casamento a São José, homem justo, e ela se perturba com o anúncio dizendo que lhe iria nascer um filho. Como será isso, sendo que eu não conheço o varão? O próprio Santo Agostinho vai dizer que essa pergunta de Maria não faz sentido se previamente ela não tivesse feito uma consagração a Deus de toda a sua vida, corpo, alma, em virgindade, em pureza. E provavelmente em união com São José, porque já estava prometida em matrimônio a José. Ou seja, é natural que alguém que está prometido em matrimônio tenha filho, né? Vão se casar, já foram celebrados os desponsórios, portanto, é natural que no futuro tenha um filho. Não é motivo de interrogações, de dúvidas, para alguém que já está prometido em casamento a outro, né? A pergunta de Maria faz sentido justamente nesse contexto. Como acontecerá isso, visto que eu não conheço o varão? Ou seja, visto que eu sinto que Deus me chama a essa consagração total, vivendo profundamente a virtude da pureza, da castidade perfeita. O próprio Santo Agostinho aqui vai explicar justamente isso. Maria estava prometida a um homem justo, que devia proteger a sua virgindade, que ela já tinha previamente prometido por meio de um voto. E São José tinha se comprometido a proteger a santidade de Maria. Então, aqui esse Evangelho de Lucas, do capítulo 1, versículo 26 a 38, nos mostra de um modo muito claro Maria totalmente consagrada a Deus nosso Senhor. Ela pertence a Deus, ela é toda de Deus. E por isso no finalzinho ela vai dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a serva do Senhor. Ela está totalmente consagrada a Ele, em corpo e alma. Essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de partilhar com vocês, que pode nos ajudar a compreender melhor o texto da Anunciação, seguindo o coração de Santo Agostinho. Em segundo lugar, esse texto da Anunciação nos ensina também a profunda fé que Maria tinha. No sermão número 25, Agostinho comenta o trecho do Evangelho de Mateus: eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do meu Pai que me enviou, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Agostinho se pergunta: acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens, para que dela nos nascesse a salvação, e que foi criada por Cristo, antes que Cristo nela fosse criado? Sim, ela o fez. Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. A maior felicidade
gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. Assim, Maria era feliz porque já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o na alma. Vejam que texto maravilhoso de Santo Agostinho. Maria, antes mesmo de conceber a carne de Cristo, já deu à luz a Cristo pela fé, acreditando na palavra de Cristo, recebendo das palavras do anjo a própria fé do Cristo. Antes mesmo de ser mãe, era discípula já de Cristo, através da acolhida na obediência da fé das palavras do anjo. Então, Maria é feliz por ser mãe do Verbo encarnado, mas também é feliz porque escutou a palavra de Deus e se tornou mãe de Cristo na fé, antes mesmo de conceber o Cristo na carne. Também nós, ao lermos esse evangelho da Anunciação, devemos encher-nos de fé e da obediência da fé, acolher também a palavra do evangelho no nosso coração, para podermos dizer com Maria: eis aqui a escrava do Senhor. Acolher a fé de Cristo, porque este é minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Nós, quando obedecemos ao Evangelho, quando nós cremos em Cristo Jesus, estamos sendo mãe, irmão, irmã de Jesus. Estamos gerando Jesus pela fé em nós. Somos da família de Deus, portanto, irmãos de Cristo Jesus, através dessa obediência. Que maravilhoso poder contemplar Maria Santíssima obediente à palavra de Deus através do anúncio do anjo. E assim foi durante toda a vida de Nossa Senhora, obediente à palavra de Deus sempre, seguindo a palavra de Deus em tudo. Por isso, diz o evangelista Lucas, que Maria meditava todas essas coisas no seu coração. Dava voltas com fé e amor no seu coração. O Evangelho da Anunciação nos ensina também a meditar no nosso coração as grandezas de Deus na nossa história. Momentos alegres, mas também momentos difíceis pelos quais passamos, ver a mão de Deus em toda a nossa história, assim como Maria gerava a Cristo também no seu coração por essa obediência. Outro texto interessante que nos ajuda a aprofundar esse texto da Anunciação é um tratado de Santo Agostinho sobre a natureza e a graça, do ano 415. É um texto no qual Agostinho se envolve na polêmica contra Pelágio. Então, Pelágio negava o pecado original, dizia que o ser humano podia ser santo com as próprias forças. Nesse Evangelho da Anunciação, nós escutamos do anjo Gabriel aquela saudação inaudita, única em toda a Bíblia. Jamais um anjo elogia um ser humano na Bíblia, muito pelo contrário, né? Às vezes, quando um anjo dirige uma palavra a um ser humano, normalmente lhe dá ordens, ou vem para dar um baita puxão de orelha no ser humano. Nós vemos Zacarias, pai de João Batista, ele fica mudo, porque não quis atender imediatamente às palavras do anjo. Com Maria é diferente. Parece que o arcanjo Gabriel se inclina, cheio de reverência e piedade, e a saúda: Ave gratia plena, Dominus tecum. O Senhor está contigo, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Jamais um anjo, que é uma criatura superior, reconhece a grandeza da graça em Maria. Então,
esse texto de Agostinho sobre a natureza e a graça está dentro dessa polêmica contra os pelagianos e nos ajuda a aprofundar nessa saudação do anjo que significa Ave gratia plena, Dominus tecum. Diz assim Santo Agostinho, ele está comentando a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, onde São João diz: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, Agostinho vai dizer que todos nós temos pecados, e inclusive os justos do Antigo e do Novo Testamento, Moisés, Abraão, né, Pedro, Paulo, os grandes justos do Antigo, santos do Antigo e do Novo Testamento, todos eles eram falíveis, eram pecadores. E se dizemos que não temos pecado, pois enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas Agostinho vai excetuar Maria desses justos, né, desses santos do Antigo e Testamento que são pecadores. Ele coloca Maria como uma exceção, porque não tem pecado. Escutemos então as palavras de Agostinho. À exceção da Santa Virgem Maria, sobre a qual, devido à honra ao Senhor, não quero discutir, porque sabemos que lhe foi concedido um grau mais elevado de graça para vencer totalmente o pecado, pois mereceu conceber e dar à luz aquele a respeito do qual não consta que tivesse pecado. Mas, excetuando a Virgem Maria, se pudéssemos reunir aqueles santos e santas, né, do Antigo e do Novo Testamento, como se aqui vivessem, e perguntar-lhes se estavam isentos de pecado, né, excetuando Nossa Senhora, qual seria a resposta no modo de pensar, no nosso modo de pensar? O que afirma Pelágio, ou seja, que o ser humano pode ser impecável, ou o que afirma o apóstolo São João, que se afirmamos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Então, aqui Agostinho, um texto maravilhoso, ele diz assim: se nós juntássemos aqui todos os santos do Antigo e do Novo Testamento, excetuando Maria, porque sabemos que ela teve um especial privilégio de graça em honra, em vista do Senhor, dos méritos do Senhor, do qual eu não quero discutir agora, porque não é tema, né? Agostinho vai dizer assim, né? Porque, olha só o que diz: lhe foi concedido um grau mais elevado de graça para vencer totalmente o pecado. Maria venceu totalmente o pecado na concepção de Santo Agostinho, para que nascesse, para que desse à luz aquele que tira o pecado do mundo, que é imaculado e que tirará o pecado do mundo. Então Maria recebeu uma graça especial, por isso a plenitude da graça, Ave gratia plena, a cheia de graça, a que foi realmente agraciada de modo singular acima de toda criatura. Mas, excetuando a Virgem Maria, então diz Agostinho, se pudéssemos reunir aqui todos os justos do Antigo e do Novo Testamento, o que eles diriam? O que eles afirmariam? A afirmação de Pelágio, que diz que se alguém quiser, ele pode não pecar? Eles diriam que eles estão isentos de pecado, como afirma Pelágio, com as próprias forças podemos estar isentos de Pelágio? Ou eles afirmariam o que afirmou o apóstolo São João: se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, aqui, em certo sentido, Agostinho é um texto que prepara, claro que não é explícito, o dogma da Imaculada Conceição,
mas em certo sentido já é um indício que depois vai se desenvolver ao longo dos séculos, vai se esclarecer para nós ao longo dos séculos, mas nos manifesta o seguinte, que a saudação do anjo Gabriel, e isso é inegável, implica uma grande santidade em Maria. Uma grande santidade que faz admirar os anjos. E veja, um anjo é uma criatura superior aos seres humanos. O anjo mais baixo na hierarquia, ele dá de 1000 a 0 em qualquer ser humano. Você junta todos os seres humanos e a natureza angélica é muito superior. Mas aqui, o arcanjo São Gabriel, não qualquer anjo, mas o próprio arcanjo São Gabriel, reconhece a grandeza, não uma grandeza natural, porque um anjo tem uma natureza superior à de um ser humano, mas uma grandeza da graça. A graça que Maria recebeu está acima da graça dos anjos. Tanto que faz maravilhar os anjos de Deus. Olha só, esse texto de Santo Agostinho nos ajuda a entender a saudação de Gabriel. Ave, cheia de graça. No grego, é o haire keharitomene. Haire é a saudação grega, né? É uma espécie de saudação. Né? E depois, keharitomene é o particípio passado do verbo agraciar. É difícil de traduzir, porque esse verbo ele indica a palavra haris, a palavra graça, né? Haris, keharitomene, e está em um auristo. Auristo é um tempo no grego que indica uma ação passada que permanece ainda no presente. Então, keharitomene é aquela que foi feita cheia de graça, agraciada no passado, mas essa graça ainda perdura com força no presente, keharitomene. De todos os modos, nós vemos aqui como o arcanjo São Gabriel, maravilhado, saúda Nossa Senhora. Outro texto também que nos ajuda a entender esse evangelho da Anunciação, cito aqui de uma das últimas obras de Santo Agostinho, uma obra inacabada por causa da sua morte, que é colocada entre os anos 428 e 430, que vai dizer que o demônio nunca teve poder sobre Maria. Nós, visto que nascemos em pecado, em certo sentido, fomos posse do reino das trevas, do reino do inimigo, o demônio. Né? Estávamos nesse reino, né, das trevas. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo Jesus nos arrancou do reino das trevas e nos transplantou no reino de seu Filho amado, Jesus Cristo. Isso nós obtivemos através do batismo, que cancela em nós o pecado original e nos dá a graça santificante. Agostinho aqui afirma que Maria nunca foi posse do inimigo, que o demônio nunca teve poder sobre Maria. Então, esse Juliano era também um pelagiano, chamado de semi-pelagiano. Né? Então diz, mas dizemos o que não queres reconhecer. Ele está polemizando contra Juliano, isto é, que os homens só podem ser libertados pela graça, perdoados dos pecados e impedidos de cair em tentação. Então, nós seres humanos só somos libertados, perdoados e não caímos em tentação, não pelas nossas próprias forças, mas pela graça de Deus. É uma graça que nos é concedida para vencer o mal e o pecado.
Então, diz assim, e não atribuímos, aqui é um plural majestático. Agostinho está falando em primeira pessoa. Eu não atribuo ao demônio qualquer poder sobre Maria em virtude do seu nascimento. Juliano tinha criticado Agostinho, dizendo que Agostinho tinha dito que Maria esteve sob o poder do demônio em algum momento do seu nascimento. Aqui Agostinho vai negar terminantemente. Nós vemos, né, nesse tratado contra Juliano a quantidade de mentiras que Juliano dizia sobre Santo Agostinho, ou distorcia frases, contextos de obras de Santo Agostinho para tentar atacá-lo. Então Agostinho diz, não atribua ao demônio qualquer poder sobre Maria em virtude do nascimento, né, de Nossa Senhora, mas apenas porque a graça do renascimento veio desfazer a condição do seu nascimento. Aqui também tem muita discussão. É claro que o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado só no século XIX. Né? Nos padres da Igreja, sobretudo aqui em Agostinho, nós temos essa ênfase na santidade de Maria, uma santidade peculiar, inclusive acima dos anjos. Então, esse desenvolvimento do tema da santidade de Maria vai depois ser melhor compreendida através do dogma da Imaculada Conceição, onde Maria, desde o primeiro instante da sua concepção, em vista dos méritos do único Redentor que é Cristo, ela foi preservada de toda mancha de pecado original. Né? Portanto, ela nunca esteve sob o poder do inimigo, e o inimigo nunca teve poder sobre Maria, e, portanto, Maria sempre foi vencedora do inimigo através da única mediação de Cristo Jesus. Então, esse renascimento provavelmente está a indicar justamente os méritos prévios de Maria. Maria também foi redimida por Cristo. Nesse sentido, renasceu em Cristo, mas renasceu antes mesmo de ser tocada pelo poder do inimigo, para que a carne de Maria, que seria a carne de Cristo, fosse uma carne imaculada. A carne de Cristo não fosse em momento nenhum profanada. Por isso a carne de Cristo, nós, na teologia, nós estudamos, é uma carne, ele assumiu uma carne pré-lapsária. Né? Lapso significa queda, queda do pecado original. É a carne antes de qualquer contaminação do pecado original. Maria, portanto, foi concebida nessa carne virgem, nessa carne intacta, longe do pecado original, em vista do poder redentor de Jesus. Então, ele é o único redentor, e ele continua sendo o redentor de Maria, mas preservou Maria no corpo e na alma do poder do maligno, livrando a alma de Maria da corrupção do pecado. E, portanto, esse texto também nos ajuda a entender a grandeza de Nossa Senhora e a grandeza das palavras do arcanjo São Gabriel. Outro texto que eu gostaria de apresentar, que pode nos ajudar também a entender a beleza desse texto da Anunciação, é o comentário de Agostinho ao Evangelho de São João, no Tratado 7º, no capítulo 4º. Ele vai dizer que o ventre de Maria é esse tálamo nupcial, ou seja, essa câmara nupcial, onde o Verbo esposo se juntou a nós, igreja esposa. Então, o ventre de Maria, o ventre puríssimo de Maria, como essa câmara nupcial. Não é o único texto, Agostinho ele fala em muitos textos a mesma
a mesma ideia, né? Mas aqui eu trago este do comentário ao Evangelho de São João, poderia ter trazido outros, onde ele vai insistir, mas eu acho que é algo que nós meditamos pouco, né? Nós meditamos muito, e com razão, porque assim o é, que o ventre de Maria é esta casa de Deus, essa morada de Deus, é o tabernáculo do Altíssimo. O ventre de Maria é o santuário, né, do Verbo, portanto é a casa que Deus tinha prometido construir a Davi. Mas às vezes a gente pensa pouco, eu pelo menos, antes de ler esses textos de Santo Agostinho, nunca tinha pensado que o ventre de Maria é este leito nupcial, essa câmara nupcial onde se uniu o Verbo com a nossa humanidade. Ou seja, é esse tálamo nupcial, e onde Jesus vem como esposo e se une a nós como esposo. Olha só a beleza desse texto. Diz assim Santo Agostinho. Está comentando o trecho das núpcias de Caná, as bodas de Caná na Galileia. O Senhor não teria vindo às bodas se não tivesse noiva aqui na terra. Então ele tem uma noiva, tem uma esposa. Ao morrer, o Senhor deu seu sangue por aquela noiva, que haveria de receber em sua ressurreição. Então, Jesus, ele não viria a essa terra se não tivesse aqui uma noiva, uma esposa, uma prometida, que ele receberia de modo já indissolúvel totalmente através da sua ressurreição, porque ele derramou o seu sangue na cruz por essa esposa. Com ela já se tinha unido no seio da Virgem. Olha só, né? Jesus se uniu já no início da encarnação a essa esposa. Com efeito, o Verbo é o esposo e a esposa é a carne humana. E o Verbo humanado é o único Filho de Deus, o qual é, ao mesmo tempo, o Filho do homem. O seio da Virgem Maria é a câmara nupcial. É aí que se tornou cabeça da igreja. É aí que se adiantou como esposo, saindo de seu tálamo, conforme a profecia das Escrituras, né? O Salmo 18, no versículo 6, né, fala que está falando do sol, né? Que ele sai como um esposo do tálamo, como um alegre herói percorrendo o seu caminho. Deste tálamo, Jesus, né, o Verbo, saiu como um esposo e convidado veio às bodas. Então, Jesus, então, ele sai como um esposo do tálamo e vai percorrendo o seu caminho, para percorrer o seu caminho. E ele se une à sua esposa justamente no tálamo do ventre virginal de Maria. Ou seja, Deus se uniu à humanidade como um esposo à sua esposa através do mistério da anunciação, da encarnação. E por isso, depois o arcanjo São Gabriel vai dizer a Nossa Senhora: o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti será santo, filho do Altíssimo. Aí, a nossa humanidade se uniu como esposa ao esposo, Jesus, no ventre de Maria. Como não é bendito, como não será bendito o ventre de Maria? Santa Isabel vai exclamar: bendito é o fruto do teu ventre, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Que maravilhoso que nós podemos também nos dirigir a Deus com esta oração e dirigir-nos a Nossa Senhora com esta oração de Santa Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Porque o ventre de Maria é este leito nupcial no qual o esposo se uniu a nós como esposa, que somos enquanto corpo místico de Cristo
esposo da igreja. Outro texto também belíssimo, que nos ajuda a entender o mistério da encarnação, é do Sermão 369, onde tem a famosíssima exclamação a Maria lactante, Maria que amamenta o seu filho Jesus. E é um sermão no contexto também do Natal, mas sobretudo ali da adoração dos magos. E diz assim: Nosso Salvador, por quem os dias todos foram feitos, nasceu do Pai sem um dia determinado, ou seja, ele nasceu eternamente do Pai. Quis ele, porém, ter na terra um dia de nascimento, e é justamente este dia que estamos hoje celebrando. Então, esse sermão foi pronunciado no contexto do Natal, do nascimento de Jesus. Tem outros textos de Agostinho, mais explícito, inclusive, onde ele fala do dia 25 de dezembro, que celebra o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque, segundo uma tradição, ele foi morto no dia 25 de março. E havia um antigo costume, uma antiga tradição judaica, que dizia que um profeta, ele morria, ele falecia, no mesmo dia em que ele era concebido no ventre. Então, visto que, segundo essa tradição, Jesus ele foi morto na cruz num dia 25 de março, segundo essa tradição, os cristãos cientes, os primeiros cristãos cientes dessa tradição judaica, começaram a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, visto que se morreu no dia 25 de março, então foi concebido no dia 25 de março. Havia também uma antiga tradição que dizia que o mundo foi criado num 25 de março. Então, por exemplo, temos escritos de Vitorino de Petóvio, de Petal, que é um padre de inícios do século IV, que ele fala precisamente isso, que, segundo uma tradição, o mundo teria sido criado num dia 25 de março. Então, uma primeira criação, onde Deus cria o mundo, e uma segunda criação, quando Deus recria o mundo em Cristo, na encarnação do Verbo, dia 25 de março. Uma nova criação. Então, este é o dia que nós estamos celebrando. Ó Maria, alimenta com teu leite aquele que um dia será nosso alimento. Dá de comer ao pão que desceu do céu e encontra-se no presépio como se fosse o manjar dos animais do campo. Então está Jesus ali no presépio e Agostinho exclama a Maria, exorta a Maria a alimentar o alimento celeste, o maná que desce do céu e vem a nós. Ou seja, Maria alimenta aquele que é nosso alimento. Maria alimenta aquele que é para nós o pão da vida. E no momento da encarnação, ali no momento da fecundação, Maria já está alimentando o Verbo com o seu sangue, com o seu corpo, e o corpo de Cristo ali em Maria está alimentando Maria com a graça, com a santidade. Então Maria alimenta o Verbo e ao mesmo tempo é alimentada por ele, que é o nosso pão da vida. É maravilhoso pensar isso. Maria alimenta aquele que é o nosso alimento espiritual. Alimenta, Maria, este que te fez, digna de formá-lo, pois diz, o boi conheceu o seu dono e o jumentinho o presépio do seu senhor. Está citando Isaías. Alimenta com teu leite aquele que te fez de tal modo que ele mesmo viesse a ser formado de ti. Alimenta este que te concedeu o dom da fecundidade ao concebê-lo, sem privar-te ao nascer da honra da virgindade.
alimenta esse que já antes de nascer escolhera o seio e o dia em que haveria de nascer. Então, no preciso momento da encarnação, Maria alimenta o maná do céu, o pão vivo e verdadeiro que vem para dar vida ao mundo, para alimentar o mundo, para saciar a sede do mundo. Maria, em primeiro lugar, saciou a fome e a sede do Verbo no seu ventre. E depois, amamentando no seu seio puríssimo o Verbo encarnado. Né? Que maravilhoso mistério, né, de contemplar Maria dando alimento através do seu corpo ao próprio corpo, cabeça da igreja, Jesus, né? O corpo místico da igreja, cabeça do corpo místico da igreja, que é Jesus. Outro texto também que nos ajuda a aprofundar no mistério da Anunciação é do Sermão 296, que outra vez insiste em Maria como câmara nupcial, um leito nupcial, onde se une o esposo à esposa. Diz assim: quem és tu que vais dar à luz logo em seguida? Como mereceste isso? Onde recebeste? Né? De onde recebeste? Como se formará em ti aquele que te fez? De onde te veio, repito, tão grande bem? És virgem, és santa. Né? Tu és virgem, tu és santa. Fizeste um voto, né, de castidade, de pureza, de consagração, mas o que mereceste é muito grande, melhor o que recebeste. Então Maria merecia muito no pensamento de Agostinho, por causa da sua santidade, da plenitude de graça em Maria. Ela merecia muito, mas foi ainda maior o que ela recebeu, porque recebeu o Verbo. Como mereceste então? É formado em ti aquele que te fez. É feito em ti aquele pelo qual foste feita. Além disso, aquele pelo qual o céu e a terra foram feitos, pelo qual todas as coisas foram feitas. Em ti o Verbo se faz carne, recebendo a carne, mas sem perder a divindade. Notem que Agostinho, como em outros textos que vimos, está se dirigindo diretamente a Nossa Senhora. Está conversando, está dialogando com Nossa Senhora. Também na nossa oração, na nossa súplica, devemos conversar com Maria, dialogar com ela, pedir, né, implorar que ela interceda por nós. Também o Verbo está unido à carne, e o teu ventre, ó Maria, é o tálamo de tão grande matrimônio. Repito, o teu ventre é o tálamo de tão grande matrimônio, isto é, da união do Verbo com a carne. Dele sai o próprio esposo como do seu leito nupcial. Citando de novo o Salmo. Concebido, encontrou-te virgem. Nascido, deixa-te virgem. Né? Maria é virgem antes do parto e durante o parto e depois do parto. Ele te dá a fecundidade sem te privar da integridade virginal. De onde vem isso para ti? Talvez pareça insolente interpelar assim a Virgem e quase inoportunamente fazer chegar aos seus castos ouvidos essas minhas palavras, né? Então aqui Agostinho ele para de perguntar para Nossa Senhora, ele para de conversar com Nossa Senhora por um grande respeito. Ele fala: olha, eu acho que eu estou sendo insolente ao me dirigir a ti, ao te perguntar, ao te interpelar. Né? Mas vejo que a Virgem, cheia de rubor, me responde mesmo assim e me admoesta. Perguntas-me de onde veio tudo isso? Em rubesco, né, eu fico corado, eu coro,
ao responder-te sobre o meu bem, ouve a saudação do anjo e reconhece em mim a tua salvação. Olha só o que Maria diz para Santo Agostinho. Não me perguntes, Agostinho, é como se Nossa Senhora estivesse ali dialogando com o coração de Agostinho. Agostinho percebe isso no seu coração, né? Como Maria lhe estivesse respondendo: olha, não me interroga a mim. Escuta a palavra do anjo. E reconhece na palavra do anjo, Agostinho, reconhece a tua salvação. Acredita em quem eu acreditei. Olha Maria dizendo para Agostinho, né? Dizendo: acredita, Agostinho, em quem eu acreditei. Me perguntas de onde me veio isto? Que o anjo vos dê a resposta. Diz-me, anjo, agora, né? Olha só o que Maria diz aqui para Agostinho. Tu me perguntas de onde me vem isso? Interroga o anjo Gabriel, ele vai te dizer. Olha que diálogo tão cheio de ternura, tão belíssimo entre Maria e Santo Agostinho. Que o anjo vos dê resposta. E agora vem Agostinho e interroga o arcanjo São Gabriel. Diz-me, anjo, de onde veio isto a Maria? Disse eu quando a saudei, responde o anjo, ave cheia de graça. Então, de onde veio toda essa grandeza de Maria, de receber no seu ventre Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, de ser a mãe do Salvador, a bem-aventurada, aquela que todas as gerações vão proclamar bem-aventurada. De onde veio isso a Maria? Agostinho pergunta a Maria, e Maria, movida por grande humildade, né, no livro sobre a virgindade consagrada, Agostinho vai dizer que Maria é a mais humilde das servas do Senhor. E por isso Maria, ela diz aqui, né, nesse texto, ela fica até ruborizada, né, envergonhada, ou seja, ela cora de modéstia, de humildade, e não se atreve a responder a Agostinho. Diz, olha, pergunta ao anjo, é o anjo que vai te explicar qual é a minha glória, qual é a minha grandeza, porque eu sou bendita entre todas as mulheres. E o anjo responde, ave cheia de graça, porque ela está cheia de graça. Ela tem a plenitude da graça. É belíssimo esse texto de Santo Agostinho, do Sermão 291. Para concluir essa nossa reflexão sobre o texto da Anunciação, gostaria de apresentar aqui outro texto também, que eu considero cheio de graça, de beleza, que é do Sermão 223D. No capítulo 2º do Sermão, parágrafo 2º, ele diz assim: Maria como estrela da noite. Esse brilho de luz em meio à escuridão foi simbolizado pelo fato de o Senhor ter nascido à noite e ressuscitado à noite. Então, era uma noite de Natal que Jesus nasceu. Jesus ressuscitou também no seio da noite, a noite profunda, Jesus ressuscitou. Então, dois grandes mistérios que se realizaram na noite profunda. A luz que emerge da escuridão é o Cristo nascido dos judeus, a quem foi dito: eu equiparei tua mãe à noite. Que está citando um trecho do profeta Oséias, segundo a Bíblia dos 70, a Bíblia Vulgata latina também, né? Eu equiparei tua mãe à noite, diz o profeta Oséias. Mas no meio daquele povo, como naquela noite, a Virgem Maria não era noite. Olha só que interessante. Jesus
ele nasce no meio da noite, porque o povo residia nas trevas. Um povo que habitava nas trevas viu uma grande luz, né? E os anjos, quando vão anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, os anjos estão envolvidos numa grande luz que envolve, à sua vez, também os pastores, né? Mas Maria não era noite, não estava envolvida na noite do pecado, da escuridão, das trevas. Maria não era noite, mas, em certo sentido, uma estrela na noite. Portanto, seu nascimento foi apontado por uma estrela que conduziu a uma longa noite, ou seja, aos magos do Oriente, para adorar a luz do mundo, que é Jesus, para que neles também se cumprisse o que foi dito: brilhe a luz no meio das trevas. A ressurreição e o nascimento de Cristo andam de mãos dadas. Olha só, existe uma equivalência para Agostinho entre a ressurreição e o nascimento de Cristo, porque ambos são festa da luz. A gente começa o Natal como festa da luz, né? Também a ressurreição, a vigília de Páscoa, a gente começa a Santa Vigília com a celebração da fogueira santa, acende o círio pascal, a festa da luz, porque veio até nós, através do nascimento de Jesus, a luz do mundo que brilhou de modo nítido com a sua ressurreição. Mas Maria não era noite, era estrela que brilhava na noite. Assim como naquele túmulo novo ninguém foi colocado antes ou depois dele, também naquele ventre virgem nenhum mortal foi fecundado antes ou depois dele. Olha só que interessante. Jesus ele foi colocado num túmulo novo, no qual ninguém tinha sido colocado, nem antes nem depois. Assim também o ventre virgem de Maria, nenhum mortal foi fecundado, nem antes do nascimento de Cristo, nem depois do nascimento de Cristo. Ou seja, Agostinho ele defende a virgindade perpétua de Maria. Não é o único texto, tem muitos outros textos, né? Depois, vocês, nesse livro aqui, Santo Agostinho, a Virgem Maria, sem textos marianos com comentários, publicado pela Paulus, vocês vão encontrar aí muitíssimos textos onde Agostinho defende a virgindade perpétua de Maria, ou seja, antes, durante e depois do parto. Maria permanece sempre virgem. Quis apresentar esses textos para vocês, para que possam ajudar na contemplação desse mistério da Anunciação, a grandeza de Nossa Senhora. Como é bonito meditar na grandeza de Nossa Senhora, seguindo o coração de Santo Agostinho. Como Santa Maria, nossa mãe, pois ela é digna de toda a glória, porque ela é consagrada a Deus, ela é cheia de fé, concebeu o filho na fé antes mesmo de concebê-la no seu ventre. E, portanto, ela é imaculada, liberta completamente do poder do demônio, é esse leito nupcial da união do esposo com a esposa, e ela alimenta quem é o pão da vida. E, portanto, ela recebe toda a glória na anunciação do anjo. E ela é merecedora da nossa glória, da nossa veneração, porque os próprios anjos a saúdam e, extasiados, proclamam que ela é a cheia de graça. E, portanto, essa estrela que brilha na nossa noite, a noite dos nossos pecados, das nossas limitações, a noite das nossas tristezas. Que Maria Santíssima interceda por nós, que peça também por nós a Jesus e também Santo Agostinho,
devoto de Nossa Senhora, filho de Nossa Senhora, Santo Agostinho possa também interceder por nós. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.